Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Caso ainda não seja um inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal. Deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, amigos e conhecidos. Bem, nesse vídeo abordaremos o tema concernente à ordenança criacional em Gênesis. No capítulo 1, o chamado mandato cultural ou mandato do domínio. Em Gênesis 1, 26 ao 28 é dito: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, então, o ser humano foi formado à semelhança divina e recebeu o encargo de subjugar a terra e exercer controle sobre ela. Não é apenas o chamado do ser humano governar, mas também é inerente à sua essência fazê-lo. Visto que Deus é o soberano e criador absoluto, cujo governo é completo e cuja autoridade é ilimitada, o ser humano, moldado à sua imagem, compartilha desse atributo de Deus, no sentido de que o homem ele tem uma autoridade ou domínio derivativo e administrativo. O homem ele tem o atributo de domínio sobre esse mundo, no sentido de que Deus concedeu a ele, em sua natureza, a capacidade de exercer uma administração sobre ela. O homem não é soberano no mesmo sentido que Deus, em nenhum grau ou medida. O único que de fato é soberano é Deus, e em termos absolutos. Bom, continuando. O ser humano foi destinado a exercer domínio sobre Deus e como representante designado por ele sobre a terra. O controle, portanto, é uma inclinação fundamental da natureza humana. Contudo, devido à queda, o desejo humano de governar agora está corrompido, não mais como um exercício de autoridade sobre Deus e para a sua glória, mas como uma aspiração de ser Deus. Essa foi exatamente a tentação de Satanás, que cada ser humano se tornasse seu próprio Deus, determinando por si mesmo o que é certo e errado. Gênesis 3:5. A supremacia humana, tanto na legislação quanto no poder, foi reivindicada. A história, portanto, testemunhou as consequências duradouras e amargas do desejo distorcido do ser humano de governar. O ser humano tem exercido crueldade e distorção tanto individualmente quanto em atividades de grupos e como exércitos ou nações. A história é uma narrativa longa e sombria na qual o ser humano buscou o poder e controle como um fim em si mesmo. George Orwell, em 1984, percebeu o significado desse desejo corrompido de controle. Abre aspas.
Ele diz: se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando em um rosto humano, para sempre. Fecha aspas. Esse desejo pecaminoso e corrupto de dominação é evidente em todas as esferas da vida moderna, bem como ao longo da história. Certamente, ele governa o mundo político, onde o Estado incessantemente adquire poder pelo poder. Como resultado disso, muitos foram tomados pelo temor do poder absoluto e se tornaram hostis ao conceito de dominação. Os liberais, neo-ortodoxos, existencialistas e outros rejeitaram a ideia do poder como uma ilusão ou tentação e a posse do poder como algo prejudicial. Isso só serviu para acentuar a inclinação em direção ao totalitarismo. O poder não desaparece quando alguém o rejeita. Ele simplesmente é transferido para outra entidade, talvez para o cônjuge, filhos, empregador ou Estado. Onde o indivíduo abdica de seu devido poder, onde a família o renuncia e o trabalhador e empregador o diminuem, é aí que outra parte, frequentemente o Estado, concentra o poder. Quando a sociedade organizada cede poder, a multidão o ganha proporcionalmente à sua rendição. Esse fato apresenta um problema que, para alguém como Orwell, que viu a questão com clareza, é impossível de ser respondido. O exercício de poder pelo ser humano corrompido é demoníaco, é poder pelo poder. E seu objetivo é uma bota pisando no rosto humano para sempre. A alternativa é o domínio da anarquia, o reinado sangrento e tumultuado dos momentaneamente fortes. É evidente que não há esperança para o ser humano exceto na regeneração. O breve catecismo dos teólogos de Westminster, ao tratar da imagem de Deus, afirmou: pergunta 10. Como Deus criou o homem? Resposta: Deus criou o homem e mulher segundo a sua própria imagem, em conhecimento, justiça e santidade, com domínio sobre as criaturas. Gênesis 1, 26 ao 28, Colossenses 3:10, Efésios 4:24. A redenção do ser humano abarca sua restauração à imagem de Deus e o chamado implícito nessa imagem. Para governar a terra e exercer a autoridade, me perdoe, eu me embaracei aqui, vou reler a parte. A redenção do ser humano abarca sua restauração à imagem de Deus e o chamado implícito nessa imagem, para governar a terra e exercer autoridade. Portanto, a pregação do Evangelho também foi a proclamação do reino de Deus, como evidenciado em todo o Novo Testamento. Uma distorção radical do Evangelho e da missão do ser humano redimido infiltrou-se na Igreja como resultado do neoplatonismo. O exercício de autoridade foi rejeitado. Considerou-se a terra como o domínio do diabo. Desprezou-se o corpo e cultivou-se uma falsa humildade e mansidão. O domínio foi visto como um fardo carnal e não como uma responsabilidade divina. Especialmente no pietismo, Jesus foi retratado como alguém manso e indefeso, pacifista e de maneiras suaves. A palavra manso é um termo bíblico, usado em Números 12:3 para descrever Moisés, chamado de muito manso.
Moisés dificilmente se enquadra nas concepções modernas de mansidão. Na verdade, Moisés é descrito como manso acima de todos os homens que havia sobre a face da terra. Marsh explica o significado de manso. Abre aspas. Moisés não luta por seu próprio status diante dos homens, mas está preocupado em ser servo de Yahvé. Portanto, Yahvé cuida dele e de sua posição entre o povo. Fecha aspas. A mansidão refere-se principalmente a um estado espiritual em relação a Deus. Eliot observa, abre aspas, pode-se observar, além disso, que a palavra manso é frequentemente associada à palavra cognata oprimido e que o significado pode ser curvado ou oprimido. Fecha aspas. Esse significado é ainda mais elucidado pela bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. O domínio sobre a terra é concedido aos mansos, e a mansidão claramente se refere a Deus. Os mansos são os redimidos sobre os quais Deus exerceu sua autoridade, disciplinou e subjugou, para que se tornassem dóceis e úteis. Deus submeteu Moisés a uma disciplina mais rigorosa do que qualquer outro crente de sua época, e Moisés aceitou essa disciplina, cresceu por meio dela e tornou-se disciplinado e forte. Portanto, Moisés foi o homem mais manso de sua época. Mansidão, portanto, não é fraqueza, mas sim força disciplinada em e sob o domínio de Deus. Jesus Cristo se autodescreveu como manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Enfatizando essa qualidade em relação àqueles que o buscavam. No entanto, em seus confrontos com os fariseus e saduceus, a conduta de Cristo foi firme e resoluta. Quando Jesus usou o termo mansidão, não estava indicando a renúncia ao domínio, mas sim o uso sábio, compassivo e gracioso do mesmo. É crucial compreender que a mansidão nas Escrituras não implica em renunciar ao domínio, mas sim em exercê-lo de forma humilde e piedosa. Os mansos bem-aventurados são aqueles que foram disciplinados por Deus, submetidos à sua lei e chamado, e que, portanto, herdarão a terra. Mateus 5:5. Eles são os que se submetem ao domínio de Deus, possuem domínio sobre si mesmos e são capacitados a exercer domínio sobre a terra. Essa distinção é de suma importância. Caso contrário, o evangelho é distorcido. O ser humano tem um desejo dado por Deus de governar, de exercer poder. O propósito da regeneração é restaurar o ser humano ao seu mandato original de criar, governar e subjugar a terra. A função da lei é fornecer ao ser humano o caminho designado por Deus para o domínio. O objetivo do chamado à obediência é exercer domínio. O que ocorre quando uma versão distorcida de Jesus é apresentada? Quando a obediência é constantemente exigida sem mencionar o objetivo ordenado por Deus para essa obediência. E quando o ser humano é continuamente convocado a se preparar no Senhor, mas sem propósito claro. Sem propósito claro. Bom, o ministério da igreja se torna irrelevante e a vida do crente frustrante. Contudo, o desejo de domínio não desaparece simplesmente porque a igreja não o menciona. Em vez disso,
ressurge como uma luta feia e pecaminosa pelo poder dentro da igreja, com o domínio legítimo negligenciado ou negado. O domínio pecaminoso começa a emergir. A vida da igreja, então, se transforma em uma disputa vazia e sem sentido, na qual o único objetivo é o poder e o domínio pecaminosos. Com frequência, esse desejo pecaminoso de domínio é mascarado com uma falsa mansidão. É crucial reconhecer que o desejo de dominar é concedido por Deus e é fundamental para a natureza humana. Um aspecto desse domínio é a posse de propriedade. É comum entre os socialistas eclesiásticos negar que haja respaldo bíblico para a propriedade privada, baseando-se na declaração bíblica frequentemente repetida: a terra é do Senhor, Êxodo 9:29, etc. No entanto, eles optam por ignorar o testemunho completo das Escrituras sobre a propriedade privada. O que muitos entendem como sendo o comunismo descrito em Atos 2, 41 ao 47, frequentemente citado pelos socialistas eclesiásticos, foi simplesmente uma partilha voluntária entre os crentes. Atos 2. Essa partilha estava limitada a Jerusalém, conforme os crentes interpretaram literalmente as palavras de Cristo sobre a queda de Jerusalém. Mateus 24, 1 ao 28. Eles venderam suas propriedades ali. Os crentes mais abastados disponibilizaram parte ou todo esse dinheiro à igreja, para que pudessem testemunhar aos seus amigos e parentes antes da destruição de Jerusalém. Pouco depois, a perseguição forçou a maioria dos crentes a deixar Jerusalém. Atos 8:1. Embora a terra pertença ao Senhor, assim como todo o domínio, Deus escolheu conceder ao homem o domínio sobre a terra, sujeito à sua lei e palavra. A propriedade é um aspecto central desse domínio. O título absoluto e transcendental da propriedade pertence ao Senhor. O título atual e histórico da propriedade pertence ao homem. Quando a posse da propriedade é negada ao homem, ela não desaparece deste mundo, simplesmente é transferida para o Estado. Se a afirmação dos liberais de que a terra pertence ao Senhor e não ao homem deve ser aplicada conforme exigem, então também deve ser aplicada igualmente ao Estado. O Estado, então, deve negar todo o direito de possuir e controlar propriedades. No entanto, as Escrituras colocam a propriedade nas mãos da família, não do Estado. Elas concedem a propriedade ao homem como um aspecto de seu domínio, como parte de sua responsabilidade piedosa sobre a terra. Se a doutrina do domínio em e sob Deus for enfraquecida, então toda a lei também será enfraquecida. Deus concede ao homem domínio sobre sua lei, mas não transfere sua soberania. A soberania absoluta pertence somente a Deus. Negar a soberania de Deus significa transferir essa soberania para o homem ou para o Estado. Thomas Paine, em Os Direitos do Homem, estabeleceu a soberania do Estado-nação como um princípio fundamental, afirmando, abre aspas, a nação é fundamentalmente a fonte de toda soberania. Nenhum indivíduo ou qualquer corpo de homens pode ter autoridade que não seja expressamente derivada dela. Paine e a Revolução Francesa claramente expressaram seu totalitarismo com essa declaração. O Estado, assim,
tornou-se a fonte de autoridade, moralidade e domínio. Logicamente, a revolução tornou-se uma força opressora, mas pela graça de Deus não perpetuamente. O propósito de Deus não é o domínio do pecado, mas o domínio do homem redimido sobre a terra sob sua autoridade. Segundo São Paulo, toda a criação ao nosso redor geme e sofre, aguardando o governo piedoso dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 ao 23. Por causa da queda, a criação agora está sujeita ao domínio do homem pecador e é prejudicada pelo seu uso distorcido do poder. Assim como as plantas se voltam para a luz, a criação anseia pelo domínio restaurado do homem piedoso. Assim como a poeira e as pedras obedecem à gravidade, elas também obedecem ao domínio intencional de Deus sobre o homem, sobre elas. Portanto, o povo de Deus deve ser instruído na natureza e nos requisitos do governo piedoso. Qualquer coisa menos do que isso é desconsiderar a suprema autoridade de Deus, que promete, em sua palavra, fazer uma aliança até mesmo com os animais do campo para garantir a prosperidade do homem no dia de sua obediência. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Oséias 2:18. Bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido e gostado do conteúdo desse vídeo e que ele te sirva de edificação na sua vida intelectual cristã. Bom, eu peço que curta o canal, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva caso ainda não seja um inscrito, e obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até o final. Bom, é isso, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.